cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Jornal da Cidade de volta para falar sobre política. Mário Flávio já está por aqui. Um bom dia para você, Mário. Olá, Rodrigo. Bom dia, Lucas, também Vinícius, nosso ouvinte. Olha, finalmente saiu, né, uma reclamação da oposição, principalmente a criação da CPI, né, dos atos do 8 de janeiro. A oposição alega que não eram só bolsonaristas que estavam ali naquele meio. Tinha gente infiltrada, tinha gente do governo. Depois, umas imagens que circularam na internet derrubaram o ministro do GSI. Também tem outras imagens que mostram que outras pessoas do governo estavam lá naquele momento. Enfim, para esclarecer isso, a CPI foi criada. Eu não sei se vai ser o suficiente, Rodrigo, para esclarecer, né? Porque eu acho que a CPI vai ser uma guerra, né, quando ela começar, porque o que vai ter de gente, né, criticando, reclamando, dizendo coisa, um atacando o outro, enfim, vai ser um rolo danado. Só que não foram só essas CPIs que foram criadas, não foi só essa CPI que foi criada ontem, não. Essa CPI é a chamada CPI mistas, né? Essa que eu falei agora, a CPI dos atos do 8 de janeiro. Porque ela conta com 16 senadores e 16 deputados. Quando é uma CPI só da Câmara Federal, né, no caso do Congresso dos Deputados, aí é uma CPI pura, né, que a gente chama assim. Essa CPI mista, ela envolve os membros das duas casas legislativas. São 16 senadores e 16 deputados e mais 16 suplentes de cada casa. Então, outra dúvida, quem vai ser o presidente da CPI, que vai conduzir os trabalhos? Imagina o trabalho que essa pessoa vai ter, né? Porque vai ser um ringue. Quem vai ser o relator? Porque a CPI é criada e tem um relator. E esse relator é que vai dizer o caminho que a CPI deve ter. Ó, a CPI apurou que teve isso, teve aquilo, fulano é culpado, fulano é inocente, fulano provocou, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo. Então esse relator é que emite essa situação. Geralmente o governo, como está no poder, ele consegue emplacar as duas funções, a presidência e a relatoria. Às vezes não, né? Mas vamos ver como é que vai conduzir o processo. Rodrigo Pacheco, ele é que vai escolher aí o presidente e o relator. E os partidos indicam também. O PL, por exemplo, Bolsonaro vai indicar alguns nomes, né? O PT vai indicar outros nomes, o PCdoB, aí por aí vai. Ele, na indicação dos 16 deputados e senadores, o presidente do Senado escolhe quem serão e quais serão as funções aí deles. Olha, Catatal. Então, estrela. Estrela. Além disso, dessa questão envolvendo a CPI do 8 de janeiro, ontem foram criadas mais 3 CPIs, só que dessa vez na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. As CPIs são chamadas de CPIs puras. Foram criadas pelo Arthur Lira. A CPI para investigar fraude nas lojas americanas, aquela confusão das lojas americanas. A CPI que vai investigar a manipulação de resultados de partidas de futebol, porque inclusive teve um jogador do Náutico que foi demitido do Náutico agora. Ele pediu para sair, né, mas nos bastidores ele foi demitido, porque o nome dele está na questão de investigação. E a CPI para investigar o movimento dos trabalhadores sem terra. Então isso vai ser uma dessas CPIs, principalmente essa do sem terra, deve ser uma confusão muito grande, que mais uma vez vai ser o pessoal do governo defendendo e o pessoal da oposição aí atacando a questão do MST. Então, só ontem foi no atacado, CPI no atacado. 4 CPIs foram criadas. Agora, tomara, né, Rodrigo, que elas não acabem em pizza, como já virou tradição no país, inclusive virou, deve se fala em CPI, vira motivo de resenha, chacota, né? De chacota, ou então, né, que deem alguma coisa concreta, que não vire uma rinha de guerra, né, entre os deputados, para que eles fiquem só se atacando o e meio que se autopromovendo também, porque todos os dias, a partir do momento que ela se inicia, todos os dias, praticamente, né, tem um depoimento e tem uma ampla divulgação desses
dessas participações, dessas declarações de supostos envolvidos na CPI, a gente vê aquela agonia toda e depois que a CPI se encerra, fica por aí. Morre o assunto. Tem gente que defende, Rodrigo, que as CPIs não sejam transmitidas pela TV Câmara e TV Senado, porque eu acho que o pessoal exagera, espetaculariza, né? Especulariza, né, para que eles possam ganhar notoriedade. E aí, né, ficam aquelas críticas, né, porque as pessoas passam do limite e tal. Mas o fato é que a CPI ela é um ato político. Quem está no governo geralmente não gosta de CPI, né, faz de tudo para adiar, tudo para tumultuar o processo e não acontecer, porque só o fato da CPI ser criada é como se já houvesse um atestado de culpa em quem está no governo. Mas eu acho que não é bem assim, né? Enfim, eu acho que os deputados e senadores eles têm o direito. Agora, por exemplo, a CPI da Covid-19, ela, do ponto de vista prático, ela não teve função nenhuma a não ser barulho. Agora desgastou muito a imagem do presidente Bolsonaro na época, né? Isso aí, sem dúvida, desgastou. Politicamente ela serviu muito, mas do ponto de vista de resolver a questão, e mesmo assim o Bolsonaro nem soube usar, porque lá eles desqualificaram o termo genocida, né, que a esquerda usava muito com ele, e ele conseguiu, de lá a CPI não aceitou esse termo, mas nem isso foi usado aí pelo Bolsonaro na questão da eleição. Ô Maria, a gente lembra também que esses casos, né, dessas invasões, desses ataques às sedes dos três poderes seguem em investigação pela Polícia Federal, né? Não é porque será instaurada aí uma CPI que morreu o assunto, não está sendo investigado. Está sendo investigado sim. É só um outro braço, né, que vai investigar também mais a fundo o que é que aconteceu, quem tem participação nisso, enfim. Vamos ver se eles conseguem, na verdade, fazer isso, né, Rodrigo? E não ficar só nas acusações, como a gente disse aqui. Eu acho meio difícil porque o estilo de CPI que a gente vem e o estilo de parlamentares que a gente tem lá é muito de ir para o fronte. Então eu acho muito difícil. Olha, para encerrar aqui, né, o Telegram foi suspenso hoje pela manhã, né, descumpriu uma ordem judicial e muita gente está aí achando que vai ser mesmo uma questão envolvendo, né, uma prévia do PL das fake news, né, que está em discussão lá, né, essa retirada do Telegram do ar. Que a Justiça quer informações sobre grupos extremistas, né, que estariam aí utilizando eles alegam, eles não repassaram, então a Justiça terminou a suspensão do Telegram e ele está suspenso hoje. Vamos acompanhar então, né, os desdobramentos desse assunto. Mário, daqui a pouco tem Manhã Cidade. Isso mesmo, né? Eu participo no começo, depois volto na política e Renata comanda o programa. Perfeito, até já então e até amanhã, né, aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pela participação e bom dia para você. Bom dia, valeu, Rodrigo. O cafezinho. Vamos tomar